Eu não sou tão bonita como o irmão de Djalma, mas eu vou tirar a máscara também para vocês ouvirem melhor a minha voz. É, Eu amo o livro de Mórmon, eu sei que é a palavra de Deus. Tem uma escritura no livro de Mórmon que eu gosto muito, uma história, na verdade, que fala a respeito de um rei chamado Benjamim. E ele sempre servia ao povo dele. Mesmo sendo rei, ele não deixava que ser sustentado pelo povo, mas ele servia. E eu estava me preparando para compartilhar essa mensagem com vocês hoje e estava estudando o Vem Segue-me com as crianças e eu encontrei um hino que fala sobre o assunto que me foi designado. E o hino é o número 204, que fala: ó vós que sois chamados a ministrar por Deus. E na letra do hino fala assim: sereis no sacerdócio diletos filhos seus. Ensinareis ao mundo as novas de Jesus. Elevareis bem alto a sempiterna luz. Ó, combatei vaidades e fútil ambição. Ó, sede sempre puros e fortes em união, ao proclamar as novas com fé e com fervor. Nós temos muitas oportunidades hoje em dia de servir, de ministrar em nome do Senhor. E tem uma escritura que eu gosto muito em Doutrina e Convênios que fala assim: ó vós, fala assim, desculpa, é Doutrina e Convênios, seção 4. Versículo 1 fala assim: agora, eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Quando eu leio essa escritura, eu imagino realmente um barco, né? E quando nós vamos entrar num barco, nós precisamos colocar os dois pés dentro do barco, porque se nós deixarmos um dentro e outro fora, nós podemos cair. E na obra de ministração é a mesma coisa, nós precisamos nos empenhar, precisamos estar com os dois pés dentro do barco, desse barco tão maravilhoso que é o barco da ministração. E continuando na seção 4 de Doutrina e Convênios, o Senhor ele faz um convite para todos nós, e ele fala assim no versículo 3: portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho, porque eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança a sua foice com vigor faz reservas de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. No momento que vivemos, os filhos do Pai Celestial eles precisam cada vez mais ser ministrado e desse serviço. Quando no finalzinho da sessão 4 fala assim: pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Quando nós pedimos para o Senhor, quando nós perguntamos para o Senhor: Senhor, como eu posso ministrar hoje em dia, durante essa pandemia? Quando nós perguntamos sinceramente, o Senhor ele nos responde. Ele responde nossas orações e ele nos fala através do Espírito, né? Como, quando, como podemos agir, o que podemos fazer. O maior exemplo de ministração é o nosso Salvador Jesus Cristo. E quando, logo após que Jesus Cristo foi batizado, antes de iniciar o seu ministério, ele fez um jejum. E ele jejuou por 40 dias e 40 noites. De nós não é requerido tanto, né? Jejuarmos tanto tempo. Mas é uma das coisas que podemos fazer. E em Mateus 4, pela tradução de Joseph Smith, no versículo 1 fala assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para estar com Deus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, Jesus Cristo ele se preparou para ministrar. Ele jejuou. E durante o seu ministério, no versículo 23 de Mateus 4, fala assim: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Hoje em dia, nós não temos muito como
ficar saindo e procurar fazer como Cristo faria, nós podemos fazer de outras formas, de outras maneiras. O presidente Nelson, na última conferência, ele falou: comecem hoje a aumentar sua fé. O Senhor não exige uma fé perfeita para termos acesso a seu poder perfeito. Entretanto, ele nos pede que acreditemos. O profeta disse que a fé em Jesus Cristo é o maior poder que temos em nossa disposição nessa vida. Então, muitas vezes não vamos poder estar presencialmente com as pessoas, mas podemos dobrar nossos joelhos e orar. Podemos jejuar pelas pessoas que estão à nossa volta e pelas famílias que ministramos. O presidente Nelson, ele ainda tenho mais uma citação dele, ele fala assim: se vocês conhecem alguém que se sinta sozinho, estendam a mão a essa pessoa, mesmo que vocês próprios também se sintam sozinhos. Disse ele: não é preciso ter um motivo, simplesmente entrem em contato, demonstrem seu amor. A tecnologia pode ajudá-los. Estando ou não em meio a uma pandemia, cada filho precioso de Deus precisa saber que não está sozinho. E recentemente eu tive uma experiência com uma amiga que estava passando por um desafio muito grande. Ela estava cuidando de uma sobrinha que foi ter bebê e depois do parto essa sobrinha ela ficou muito mal, ficou internada, e essa amiga ela começou a visitar e ajudar essa sobrinha que não podia ficar sozinha. E um dia eu estava em casa e eu senti muito forte: Iris, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ajudar. E combinei com uma outra amiga e nós fomos até lá. E quando nós chegamos na casa dessa minha amiga, ela estava precisando de medicamentos. Então nós pudemos ajudá-la a conseguir os medicamentos que ela precisava, e ela continuou cuidando da sobrinha. Depois de um mês, a sobrinha veio a falecer. E essa amiga, ela precisou novamente de um apoio. Ela não podia ficar sozinha naquele momento tão difícil. Então, nós fomos até a casa dela novamente para ficar com a filhinha dela e o neto e cuidar daquelas crianças enquanto ela ia para o velório da sobrinha. Irmãos, o Senhor, ele vai nos inspirar. Através do Espírito, ele vai nos ajudar a saber o que devemos fazer, o que precisamos fazer. Às vezes vai ser uma ligação, coisas simples. Coisas simples como o presidente Leandro falou no começo. Às vezes vai ser dobrar os joelhos e orar. O Senhor, ele vai nos inspirar. Eu quero compartilhar o meu testemunho, que eu sei que Jesus Cristo vive, que eu sei que a obra da ministração é a obra do Senhor. As jovens, né, de 14 anos foram chamadas para servir também nessa obra de ministração. Os rapazes já faziam esse trabalho como mestres familiares, mas agora as moças também têm essa oportunidade. E tenho uma outra experiência com uma das jovens com quem que eu sou companheira, e ela preparou uma mensagem. Nós ligamos, fizemos a videochamada para a irmã Karina, e nós pudemos compartilhar uma mensagem também, principalmente ouvi-la. Ela precisava muito conversar, e nós simplesmente ouvimos o que ela precisava dizer. E naquele momento nós sentimos que, mesmo com a distância, nós estávamos unidas e sentimos a presença do Senhor. Eu sou grata pelo Evangelho de Jesus Cristo em minha vida, sou grata pelas Escrituras, pelo livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, a Bíblia, que contém a palavra sagrada do Senhor e que nos ajuda a saber e a ser inspirados por Deus e a trabalhar nessa obra de ministração que é tão sagrada. Esse é o meu testemunho, a mensagem que eu compartilho em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.